Saúde, irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, na direção do Espírito Santo, reunidos para examinar as Escrituras. E nós vamos hoje meditar no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, os versículos 14 ao 17. A palavra de Deus assim nos diz: E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Amém. Essa palavra é bastante lida, bastante conhecida, mas a cada dia nós precisamos examinar as Escrituras e buscar nelas a vida eterna, o aperfeiçoamento da nossa vida, para agradar a Deus, para fazer a vontade de nosso Senhor. E nós vemos aqui, ele chegou ao templo e expulsou os que estavam vendendo. Antes dele começar a curar aqui, ele chegou no templo e expulsou os que estavam vendendo lá os animais. Porque era assim, o judeu, pela lei, ele tinha que sacrificar animais, aves, para que o seu pecado fosse coberto. Mas e tinha que ser isso lá no templo. E agora, como é que faz? A pessoa morava lá do outro lado de Israel e tinha que vir ao templo trazendo um animal desde lá até chegar aqui em Jerusalém, ir no templo e sacrificar aquele animal para que o seu pecado fosse apagado, coberto. E o animal podia morrer no caminho, a pessoa podia ser roubada. O que fazer? Então, colocava-se ali pessoas vendendo animais, vendendo aves. E claro que por um preço maior, a pessoa tinha que sacrificar, então ela não ia discutir muito o preço, né? E o que aconteceu? Ele chegou lá e expulsou todo mundo, e ele disse para essas pessoas: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então aqui nós vemos, isso aqui no templo físico, no templo lá de Salomão, não é de Salomão, templo que Salomão construiu, depois foi derribado, depois foi construído novamente, e aqui nesse templo já era o segundo templo, né? E ele expulsou lá, e depois disso começaram a vir ter com ele os coxos, os aleijados, né? Os enfermos, cegos, e curou todos eles. Então a gente fala assim: puxa, o Senhor Jesus curou essas pessoas aqui, e hoje em dia a gente tem até um pouco de receio quando vê uma coisa dessa acontecendo. Como é que pode uma pessoa ser curada? E a gente ouve notícias e notícias sobre as pessoas que estão coordenando este templo, né? Porque são igrejas hoje, né, denominações, e fazem milagres. Outras não aceitam milagres, acham que foi só para o tempo de Jesus. Não, milagre é milagre. O Senhor está aqui conosco, Ele pode fazer maravilhas e maravilhas a hora que Ele quiser. Mas uma coisa muito importante: Deus, Ele usou um jumento para corrigir um profeta, porque não tinha ninguém ali do lado para ser usado para corrigir o profeta. Como Deus ama a todos e não quer que ninguém se perca, Ele usou um jumento, assim como usou a baleia lá para engolir Jonas e jogar lá do outro lado. Jonas não queria ir, você não pode me desobedecer, senão você vai se perder. Mas o Senhor não queria que ele se perdesse. E o que aconteceu? Foi lá e mandou uma baleia, jogaram ele no mar lá e a baleia engoliu e foi. Então, irmãos, aqui o Senhor está nos mostrando que Ele continua abençoando, Ele continua curando,
Ele continua fazendo as mesmas maravilhas, ele está entre nós, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse mesmo Jesus aqui, que fez todas essas maravilhas, essa aqui e outras milhares, que não está escrito aqui, o apóstolo João diz que se tudo que Jesus fez e falou fosse escrito, nem todos os livros da terra, caberia tudo o que foi feito e falado por ele. Então aqui ele continua abençoando, continua fazendo milagres e maravilhas, mas uma coisa muito importante aqui é que assim como ele limpou esse templo antes de estar no templo e fazer as maravilhas, ele limpou o templo porque estava transformado em covil de ladrões, que estavam usando o templo para ganhar dinheiro, o templo que Deus construiu através dos seus servos. Deus permitiu a construção, a reconstrução. Não foi uma coisa feita porque o homem quis, foi porque Deus permitiu. E foi até permitido Salomão construir, depois tudo mais ser destruído, depois construir novamente, até que o Senhor veio e disse: aqui não ficará pedra sobre pedra, sem que tudo seja derribado. Por quê? Porque o próprio templo já não tinha mais, depois que ele partiu, não tinha mais razão de existir, porque o templo agora somos nós. Nós somos o templo de Deus, nós somos a casa de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Lá no passado até vinha e falava com o sumo sacerdote uma vez ao ano, não sem sacrifício, e ali eram feitos os sacrifícios por todo o povo, pelos pecados do povo, também dos próprios sacerdotes. Mas aqui é uma representação de nós hoje, nós somos o templo. O que você está fazendo com o templo de Deus, que é o teu corpo? O que você está fazendo? Você está usando isso que é Deus que construiu, que você é poder de Deus na terra, a tua vida, o teu ser, o teu corpo é o poder de Deus na terra. O que você está fazendo com o teu corpo, com a tua vida? Está usando para buscar as coisas materiais, para ganhar dinheiro, para comprar e vender, para se aproveitar do necessitado, da viúva, do órfão, daquele que precisa de socorro? O que o Senhor Jesus fez? Expulsou essas pessoas. Ou seja, aqui ele expulsou do templo, mas hoje ele não vai expulsar do templo, ele não vai habitar nas pessoas que estão fazendo essas coisas. Ele não habita nessas pessoas. O Espírito Santo não está na vida dessas pessoas, porque Deus é luz e essas coisas são trevas. Não é possível que o Espírito Santo, que é luz, esteja na vida de uma pessoa que esteja praticando coisas contrárias à vontade do Pai. Então, antes de fazer estas obras aqui, antes de Deus usar alguém para glorificar o nome dele, a pessoa tem que ser santa, tem que ser pura, tem que ter bom testemunho, tem que ser fiel a Deus, tem que obedecer a sua palavra, confiar em Deus e não pensar que tem poder para fazer o que Deus quer. É Deus que quer, a pessoa somente vai obedecer. A pessoa é um obreiro, é um trabalhador na seara do Senhor. Então aqui o que nós temos que aprender é: Deus quer te usar, Deus quer glorificar o nome dele através da tua vida. Ele quer fazer com que pessoas sejam curadas, com que pessoas sejam salvas, que os cegos enxerguem, principalmente espiritualmente e também fisicamente. Ele quer que os aleijados passem a andar, que os mudos falem. Ele quer curar as enfermidades, mas temos que ter santificação. Não podemos estar como os irmãos de Laodiceia. Uma hora quente, outra hora frio, uma hora quente, outra hora frio. O que a palavra fala? Vomitar-te-ei da minha boca. Não, você não vai estar. Você não vai falar as minhas palavras. Você não vai fazer as minhas obras. Porque as palavras que falamos e fazemos vêm do Senhor. Então precisamos confiar no Senhor. E quando ele fala assim: vai e mande a enfermidade embora, não é o seu poder, não é a tua graça, não é a ordem do nosso Senhor. É a ordem daquele que nos salvou, é a ordem do Rei. Vai lá e faça. Ele foi lá e fez. Ele vai lá e faz. Disse para Moisés: vai lá e eu vou te usar para resgatar os filhos de Israel que oraram. E eu vou: não, Senhor, eu sou pesado de língua. Vai lá e eu vou te usar. E Moisés foi.
E quantos outros, muitos exemplos que nós vemos na palavra de Deus. Ide por todo o mundo, ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome que nós temos que usar? É Jesus. Então, irmãos e irmãs, vamos despertar, vamos santificar o templo de Deus. Santificar. Significa o quê? Então não posso mais andar nesse mundo, porque esse mundo é pecaminoso, jaz no maligno. Não, ao contrário. Nós temos que caminhar no mundo, porque o mundo precisa de Deus. E nós é que fomos incumbidos de levar a palavra de Deus adiante. Está em nossas mãos, está em nós levarmos a salvação para outras pessoas. Não podemos nos esconder, nem fugir dessa ordem. Essa ordem já nos foi dada. E quando fazemos o que somos mandados, Deus é por nós. Ah, mas só fizemos o que fomos mandados. Graças a Deus por isso. Mas, se nós fizermos com amor, nós fomos além do que fomos mandados. Então o amor está à frente de tudo. Eu quero santificar a minha vida, porque tenho amor pelas pessoas. Primeiramente por Pai, por Deus, amor a Deus sobre todas as coisas, e quero que o nome dele seja louvado e glorificado em todos os rincões da terra, em todos os cantos da terra. E ele pode me enviar, se ele me enviar, eu farei as obras com amor, para que o nome dele seja glorificado, e ele cresça e eu diminua. Amém. E é assim que ele quer que nós façamos, é assim que ele quer que nós vivamos. Por amor a ele, por amor à igreja, por amor às pessoas, por amor aos pecadores. Eles precisam de Deus, nós também precisamos, mas nós já estamos ouvindo a palavra. Muitos outros não estão ouvindo. Vamos levar o evangelho. Não vamos forçar ninguém, mas vamos dar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Vamos alimentar com este maná celestial maravilhoso que restaura, restabelece, dá vida eterna, fortalece, dá salvação, que é a palavra de Deus. Que Deus nos ajude a santificarmos a nossa vida, a estarmos sempre fazendo a vontade do nosso Pai, e que sejamos templo de honra para a glória de Deus e nossa salvação e salvação de muitos outros ainda. Façamos por amor a Deus e por todos os demais. Amém. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém.